Boa noite, pessoal. Aqui é Sandra, da Suprema Contabilidade. Estamos aqui mais uma vez para esclarecer a nova medida que foi liberada agora dia 1º de abril, a medida provisória 936, que trata sobre suspensão de contrato de trabalho, redução de salário e carga horária, lembrando que nós estamos vivendo um momento atípico, onde os empresários têm dúvidas, não sabem que decisão tomar ou quais as estratégias que ele pode estar utilizando para passar por esse período. Então, nós estamos aqui para auxiliar e tirar algumas dúvidas e vamos fazer aí uma entrevista e surgindo dúvidas para quem estiver ouvindo no futuro esse podcast, pode entrar em contato pelas nossas redes sociais ou o telefone que vai estar aí na imagem, tá? Olá, pessoal, boa noite, meu nome é Tatiana, eu tenho aqui uma parceria com a Sandra, trabalhando com ela aqui na Suprema, para a gente também estar aí sanando as dúvidas que os empresários e que os clientes tenham com relação a essa nova medida que o governo soltou para justamente garantir, para reduzir as demissões, para estar auxiliando os empresários aí. A gente vai estar fazendo uma entrevista com algumas perguntas que seriam pertinentes a vocês, que fariam a qualquer contabilidade, e nós estamos aqui fazendo esse diferencial para acessar, ter um modo de acessar vocês de uma maneira mais clara, tá? Aí nós vamos começar então falando sobre a redução de jornada, tá? Aí a pergunta, quem que estaria sujeito a essa redução de salário reduzido e a jornada, e ter o contrato de trabalho suspenso também? Bom, a medida provisória, ela trata, a medida provisória 936, ela trata dos empregados com carteira assinada que trabalham na iniciativa privada, empregados domésticos e trabalhadores com contrato intermitente e tempo parcial. Não incluiu o funcionalismo público, tá? Servidor público e comissionado, essa medida provisória não prevê. Mas aí vem aquela pergunta, o empregado, ele é obrigado, Sandra, a aceitar essa proposta de redução de salário proposto pela medida provisória 936? Então, Tatiana, segundo a medida provisória 936, o empregador deve enviar ao empregado, com antecedência mínima de 2 dias, essa proposta de redução do salário, bem como da carga horária. O empregado não é obrigado a aceitar essa redução. E, nesse caso, prevalecerá a vontade do colaborador, nos casos em que houver intervenção do sindicato, as partes estarão acordando diretamente com o sindicato. E quanto tempo que vai durar essa redução de jornada e de salário? A redução está prevista por um período de 90 dias, Então, sendo acordado entre o empregado e a empresa, fica por um período de 90 dias. Poderá perdurar enquanto persistir nessa calamidade pública. A redução, ela deixará de existir 2 dias após a ocorrência de uma das situações, sendo elas da data em que for decretado o fim da calamidade pública, o fim do acordo efetuado entre as partes, colaborador e empresa, e da data que o empregador desejar ou quando quiser antecipar o prazo estipulado em acordo com o empregado. E como será essa negociação aí? Quais são as porcentagens? Como que o governo vai estar auxiliando os empresários nessa redução e também os colaboradores também, para não estar saindo prejudicado? A medida provisória, ela vive 3 percentuais, 25%, 49% e 70%. Porém, ela vem com algumas limitações, Quando o corte for de 25%, a mudança poderá ser feita por meio de acordo individual, ou seja, entre empresa e colaborador, independente da faixa salarial, tá? Isso quando for a faixa até 25%. Nos casos
de redução de 50%, 70% ou a suspensão de contrato, os acordos individuais só poderão ser firmados com empregados que ganham menos de 3.135 ou mais de 12.202,12. Trabalhadores que ganham entre 3.136 e R$ 12.202,11 só poderão ter contratos, né, modificados se houver acordo ou convenção coletiva com a participação do sindicato. Então, entre essa faixa salarial juntamente com o sindicato. Porém, os acordos coletivos que exigir aí uma redução salarial com percentuais diferentes do que estão previstos, né, na medida provisória, deverá haver uma compensação. O que é essa compensação? A gente precisa entender isso, né? Que muito está se falando, vai reduzir em 25%, 70%, 50%, mas que compensação é essa? Como que ela vai ser feita? Se houver acordo entre colaborador e empresa até 25%, né, ou seja, 24%, neste caso não tem interferência, é feito diretamente empresa-colaborador, sem compensação. Sem a compensação do governo, né? Ou seja, o governo não vai ajudar. Agora, se eu fizer de 25% até aí 70% ou mais por cento, aí tem a compensação do governo, tá? Então, uma parcela a empresa fica responsável e a outra parcela o governo arcará com ela. E deixando claro que essa ajuda do governo vai ser baseado no seguro-desemprego. Terá como base, como se o empregado tivesse sido dispensado, receberia o seguro-desemprego, será calculado essa compensação em cima desse valor, não do salário que ele tem no momento, né? Isso mesmo. E lembrando que hoje nós temos a seguinte faixa de seguro-desemprego. Ela é R$ 1.599,61, tá? Para quem ganha um salário até esse valor, recebe 80% desse valor, que daria aí R$ 1.280, R$ 1.279. Para quem recebe entre R$ 1.599 até R$ 2.666, vai ter um percentual aí entre R$ 1.599,62 e 50% de R$ 1.279. Então, daria aí em torno de uns 1.800 mais ou menos. E quem ganha acima de 2.666, a parcela é 1.813. Então, quando a gente fala que vai ter essa compensação, significa que a empresa reduziu 25%, houve um acordo entre empresa e colaborador de 25%. Então, se o salário do colaborador na empresa se o salário é de R$1.000 e houve um acordo entre as partes de uma redução de 50%, significa que a empresa vai pagar R$500, né, que é 50%, e o governo vai arcar com os outros 50% com base do que ele receberia do seguro-desemprego, tá? Então, não é com base no salário do colaborador, mas sim com base no salário que o seguro-desemprego está atuando nesse presente momento. E, Sandra, a partir de que momento e qual data que o governo federal vai fazer essa complementação desse benefício aí para a preservação do emprego e da renda? Essa medida provisória, ela trata também que é uma complementação, né, chamada de benefício emergencial, vai ser contemplada, né, pelo governo através dessa redução salarial. Para que o empregado possa começar a receber, é preciso que o empregador comunique. Como que vai ocorrer essa comunicação? A empresa tem 10 dias após firmado o acordo entre as partes, ela tem 10 dias para comunicar ao governo. E o governo tem 30 dias
né, para efetuar esse pagamento. Exemplificando, colaborador e empregador, ajustar a redução salarial hoje, dia 3 de abril. O empregador tem até dia 13 de abril para comunicar ao governo, para que o governo, então, efetue esse pagamento até o quinto dia útil, né, do mês seguinte. Ou seja, 30 dias após a comunicação, o governo efetuará esse pagamento. E de como o governo vai fazer essa complementação? Como e onde? A medida 936, ela não prevê como e onde se dará o pagamento dessa complementação. Ficou a cargo do Ministério da Economia e operacionalizar, né, este pagamento. Mas ainda não foi definido, né, não foi traçado metas ou procedimentos de que forma vai ser feito. Está a cargo do Ministério da Economia. Exatamente. Por enquanto a gente está só mantendo informado, porque é uma medida que saiu dia 2, é muito recente, e não tem ainda como a gente tá falando isso, porque nem foi divulgado ainda, tá? Aí agora a gente vai para a segunda parte, que a gente estava falando, a gente falou da redução de jornada e do salário, agora a gente vai falar sobre a suspensão do contrato de trabalho. Você quer começar, Sandra, falar um pouquinho para a gente? O que significa essa suspensão? Né? O empregado não terá que prestar serviço e o empregador não terá que pagar salários. Ou seja, suspende o trabalho entre a responsabilidade de um de executar e o outro de fazer o pagamento. Isso vai ocorrer por um período de 2 meses. Nós vimos que a redução de salário e carga horária é por um período de 90 dias. No caso da suspensão, são 2 meses. Mas aí vem aquela pergunta, vai suspender o contrato de trabalho por 2 meses e como que vai ficar o sustento do trabalhador por esse período e quais são as empresas que vão poder fazer essa suspensão de trabalho, Sandra? Então, na questão da suspensão de trabalho, nós vamos ter 2 grupos de empresas. Né? A empresa que teve um faturamento até 4 milhões e 800 no ano de 2019, pode suspender o contrato de trabalho sem pagar salários aos seus colaboradores, ficando a cargo, então, do governo manter os colaboradores mediante o pagamento de 100% do valor que teria direito se eles estivessem no seguro-desemprego. Então, o governo, por 2 meses, vai manter esses colaboradores, tá, em casa, recebendo seguro-desemprego, para as empresas com faturamento até 4 milhões e 800. Porém, a empresa que tem faturamento superior a 4 milhões e 800, o governo arcará com 70%, porém, o empregador deverá arcar com a parte que falta, que são os 30%. E mantendo sem vínculo nenhum com o empregado, né? Ele não vai poder estar trabalhando nem em home office de forma alguma e a empresa ainda vai ter que estar complementando com esses 30%, né, Sandra? Isso mesmo, porque se ficar caracterizado que o colaborador está suspenso, mas executando alguma atividade, aí sim serão cobradas as sanções em cima da empresa que fizer esse tipo de transação. E se o empregado, por acaso, não aceitar essa proposta de suspensão do trabalho que está prevista nessa medida, como que ficaria? Então, quando, da mesma forma que a suspensão, ela tem comunicado com antecedência de 2 dias ao colaborador, fica a critério dele aceitar ou não. O colaborador não aceitando, prevalece a vontade do colaborador, né? Então, porém, nos casos que essa intervenção for feita por parte intermediada pelo sindicato, prevalece o acordo firmado pelo sindicato, tá? Mas é necessário que haja um acordo entre as partes.
E do mesmo jeito também a comunicação para ver como que será recebido esse benefício emergencial também vai se dar pelo Ministério da Economia e ainda não tem informações e não tem uma forma, ainda não foi explicado, né, como que vai ser esse pagamento emergencial ainda. Então a gente está aguardando novas medidas e assim que tivermos, vamos estar noticiando aqui para vocês. Uma outra questão é que esse pagamento efetuado pelo governo, ele vai durar enquanto houver o acordo entre as partes. O prazo máximo são de 2 meses. E o governo também tem que comunicar essa suspensão de trabalho, né? E é da mesma maneira, Sandra, a comunicação? Sim, as empresas têm 10 dias após firmado o acordo entre colaborador e empregador, deverá ser informado ao governo e a primeira parcela do pagamento dessa suspensão ocorrerá aí com 30 dias contados, né, a partir da comunicação, ou seja, do acordo feito entre as partes. E esse acordo, mesmo sendo individual entre empregado e empresa, tem que ser comunicado também para o sindicato? Sim, sempre que houver participação, não houver, né, a participação do sindicato na realização do acordo, é necessário que a empresa também comunique ao sindicato aí no prazo de 10 dias, contado da celebração firmado entre as partes. E se por acaso o empregador não fizer essa comunicação? Aí que está o problema. Firmou o acordo e não foi informado ao governo, né, ao Ministério da Economia. Essa falta de comunicação obrigará o empregador a efetuar o pagamento do valor correspondente à redução ou suspensão, acrescido de todos os encargos sociais, até que a informação seja prestada ao Ministério da Economia. Uma pergunta aí. E além do acordo da redução do salário, da jornada ou suspensão, tem algum outro requisito que tem que ser cumprido pelo empregado para estar recebendo o benefício? Não, o benefício emergencial não depende de tempo de trabalho, números de meses, de salários e nem de valor. Não há carência, tá? Então, nesse caso, todos que atendem são registrados, empregados domésticos, salvo a questão ali do servidor público, podem optar pela medida provisória 936. E depois desse período de estabilidade, o empregado ele for demitido, aí ele vai perder o direito de seguro-desemprego? Não. Essa é uma dúvida muito recorrente. O benefício emergencial não vai prejudicar o direito do empregado, né, de receber o seguro-desemprego, caso ele venha sido demitido, né, sem justa causa. Se ao demitir o empregado, ele cumpriu todos os requisitos que lhe dá o direito de receber o seguro-desemprego, o mesmo receberá normalmente. E os outros, os estagiários, aprendizes, aqueles empregados de tempo parcial e que têm contrato intermitente, eles podem ajustar a redução de jornada e também ter o contrato de trabalho suspenso? Estagiários não podem, porque eles recebem bolsas e não são salários, então eles estão fora da medida. Mas aprendizes, empregados a tempo parcial e os que têm contrato intermitente, sim, eles estão expressamente incluídos dentro desta medida. E pode ser realizado o acordo para suspensão do contrato e outro para redução de salário? Tipo assim, a gente primeiro vai suspender o contrato e depois reduz o salário na hora que terminar. Como que fica isso? Pode estar usando os dois? Sim, é possível realizar um acordo de redução salarial com a redução da jornada e depois de terminado a redução salarial e jornada, fazer o contrato de suspensão de trabalho. Porém, tem que se atentar ao seguinte, não pode ultrapassar os 90 dias, né, que o governo determinou. Mas poderá ser feito sim, eu posso fazer um de
60 dias de suspensão, por exemplo, e depois fazer um de 30 dias para redução de salário e jornada de trabalho. E lembrando que isso vale enquanto estamos nesse processo aí de calamidade, e terminando, cessando isso, esses contratos voltam, tem 2 dias, né, para voltar ao normal. Ao normal, ao que é previsto pela CLT. Então, essa medida provisória, ela tem validade enquanto ocorrer esse período de calamidade pública. Foi anunciado que acabou, em 2 dias, vida normal. Volta a ser regido pela CLT, como sempre foi. Então, espero que essa entrevista que fizemos aqui esclareça algumas dúvidas, principais dúvidas que vocês tenham. Caso tenha mais alguma dúvida, queira esclarecimento, pode estar entrando em contato com a gente pelo telefone que vai estar aí divulgado nas redes sociais, no Instagram, Facebook. E temos também a nossa página na internet, que também vai estar divulgada aí nas redes sociais. Vocês podem estar entrando em contato com a gente, tá? Eu vou estar aqui me despedindo de vocês. A Sandra também vai dar umas últimas palavras aí. E obrigado, viu, gente? Pessoal, obrigada. Estamos aqui para apoiar os empresários, colaboradores. O que tiver dúvida, estamos à disposição. Como a Tatiana já falou, estamos disponíveis aí nas redes sociais, bem como também no WhatsApp. O nosso número vai estar disponível aí para vocês, né, na imagem do podcast. Então, estamos à disposição para maior esclarecimento. Desde já, muito obrigada e fiquem com Deus. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Aqui é Sandra, né, da Suprema Contabilidade. Estamos aqui mais uma vez para esclarecer a nova medida que foi liberada agora dia 1º de abril, a medida provisória 936, que trata sobre suspensão de contrato de trabalho, redução de salário e carga horária, né? Lembrando que nós estamos vivendo um momento atípico, onde os empresários, né, têm dúvidas, não sabem que decisão tomar ou quais as estratégias que ele pode estar utilizando para passar por esse período. Então, nós estamos aqui para auxiliar e tirar algumas dúvidas e vamos fazer aí uma entrevista e surgindo dúvidas para quem estiver ouvindo no futuro esse podcast, pode entrar em contato pelas nossas redes sociais ou o telefone que vai estar aí na imagem, tá? Olá, pessoal, boa noite, meu nome é Tatiana, eu tenho aqui uma parceria com a Sandra, trabalhando com ela aqui na Suprema, para a gente também estar aí sanando as dúvidas que os empresários e que os clientes têm.